dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou Victor Costa, estamos aqui para mais uma pergunta da nossa série Pergunta que eu te respondo. E hoje eu tô com a pergunta do Cláudio, ele é técnico de segurança, está entrando agora na profissão, né? Então, primeiramente, parabéns, Cláudio, aí, por essa conquista, tá? Ele é de Belém do Pará e ele perguntou o seguinte, ó: Vitor, eu comecei na profissão, agora estou entrando na empresa. Quais são as primeiras coisas que eu preciso me preocupar, tá? Então, eu vou dar algumas dicas, né? Tem bastante coisa que se preocupar, né? Vou dar algumas dicas pro Cláudio aí e fica para você também. Como eu falei inicialmente, o objetivo dessa série Pergunta que eu te respondo é trazer algumas questões que chegam a mim, né? Dos mais diversos meios, até perguntas que eu recebo de quem trabalha comigo diretamente, até perguntas minhas que passam pela minha cabeça ou que eu tenho dúvida técnica, que eu converso com alguns amigos. Eu tento trazer aqui porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros, beleza? Então, vamos lá. Cláudio, primeiramente, o que você tem que se preocupar? A primeira coisa que você precisa se preocupar, meu amigo, não é com documento nem papel, né? Porque documento e papel não salva a vida, tá? Então a primeira coisa que você tem que identificar é conhecer muito bem os processos produtivos, conhecer muito bem as atividades, até porque essa bagagem vai te dar conhecimento e informação até para você depois avaliar com mais consistência o que você tem de papel na empresa. Se tem PPRA, se tem PCMSO, se tem laudo de insalubridade, se tem análise ergonômica, tá? Eu vejo muitos amigos de profissão entrando na empresa e se preocupando inicialmente com isso. Não, primeiro você vai entender a empresa, os processos, os riscos, o que já existe de medida de controle dentro da empresa, qual é o grau de maturidade em relação à segurança e saúde da empresa, dos trabalhadores, das lideranças, como é que é a questão de uso de EPI, como é que é a questão de liberação para treinamento. Você precisa entender a sistemática da empresa. E a primeira coisa de tudo, quando você estiver fazendo esse levantamento, andando pela empresa, conversando com as pessoas, conhecendo os processos, primeira coisa que você tem que se preocupar existe alguma condição, existe alguma tarefa, existe alguma atividade que coloque os trabalhadores em condição de risco grave e eminente? Essa é a primeira preocupação que você tem que ter, tá? Se existe hoje, na empresa que você está entrando, algum tipo de atividade, algum tipo de tarefa. Então, por isso que eu disse que você precisa conhecer os processos, que muitas das vezes você vai rodar o trecho, né? Vai rodar a unidade, vai rodar a planta e você não vai ver nenhum tipo de atividade de risco grave eminente, certo? Mas ver não significa que não aconteça, não significa que não existe esse tipo de atividade, tá? Então, por isso que você precisa conhecer as máquinas, os equipamentos, os processos, né? E tentar identificar, né? Ou em inspeção nas áreas ou conversando com as pessoas, atividades que coloquem o trabalhador em situação de risco grave e eminente. E o que é uma condição de risco grave e eminente, tá? Desculpa aí, mas o olho aqui tá coçando, não sei porquê. O que é uma situação de risco grave e eminente? É uma condição onde, se o trabalhador estiver, existe grande probabilidade de acontecer, né? E se acontecer, vai ser alguma coisa irreversível, de alto potencial danoso. Ou uma morte, ou uma amputação traumática, ou uma paralisia de algum tipo de membro, ou seja, a perda da capacidade laboral de forma permanente, seja ela parcial ou seja ela de forma total, tá? Isso é o grave, né? Eminente é que pode acontecer a qualquer momento,
né, está a vias de fato de acontecer. Então, se você, por exemplo, observa que tem uma situação de espaço confinado, sem nenhum tipo de identificação, sem nenhum tipo de controle, nenhum tipo de treinamento, de uma atmosfera que você não tenha noção do que tem lá dentro, isso é um risco grave e iminente. Se você tem um trabalhador que manipula algum tipo de ferramenta rotativa, né? Sem nenhum tipo de inspeção na ferramenta, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de critério de utilização desta ferramenta, né? Isso é um tipo de risco grave e eminente. Tá? Se você tem um trabalhador atuando com atividades elétricas, né? Sem nenhum tipo de procedimento, sem nenhum tipo de medida de controle, seja de desernização, de impedimento, de bloqueio, né? Entre outras medidas de controle, pode se colocar numa situação de risco grave e eminente. Beleza? Então, Cláudio, essa é a primeira coisa que você tem que se preocupar. Se existe condição de risco grave e eminente dentro da sua empresa. Depois disso, se tem, eliminei, não tem. Aí você vai começar a verificar as outras coisas, as outras possibilidades. Aí você vai fazer análise de risco, você vai ver a documentação, vai ver se a documentação está coerente com o que está sendo feito. E aí tem uma série de coisas realmente que você para se preocupar. Beleza? Cláudio, muito obrigado por sua participação, tá? E espero que tenha te ajudado. Um abraço, fui!